Tá bom. É, hoje eu decidi conversar com vocês sobre essa tal de convulsão social que pode vir a acontecer aí, sabe? E não só a convulsão social. A convulsão social é uma agitação social. Essa agitação social, ela vem acontecendo já há algum tempo. Sabe o povo histérico? Você sabe quando o povo tá histérico e generalizado e de repente o povo fica histérico? Esse tipo de, eu geralmente chamo de anomalia, né? Eu particularmente tô histérica por causa desse tal de clima. O clima O clima tá diferente, gente. Eu não sei o que tá acontecendo com o clima, sabe? Pegou a gente de surpresa. Eu trabalho com clima ali atrás. Eu comecei o canal do YouTube, falando de sustentabilidade. Mas eu tô em estado de choque, porque de repente a gente vai falando. Vamos supor que a gente começa a falar, vamos lá. A gente começa a falar sobre o clima, então a gente vai lá e estuda a solução. Aí a gente vai lá, né, e começa a propor as modificações. E de repente o clima. Hum, sabe? Umas enchentes, né? Desde 2018, papo de floresta e queimada. A floresta e queimada. Ali vai, vamos supor, as florestas. Eu vou falar aqui. Eu tô falando tudo isso. Eu tô falando tudo isso pra falar, sabe do quê? Do pânico. Pânico climático. Pânico climático e pânico de convulsão social. E pânico de convulsão social e uma histeria coletiva. Histeria coletiva. Já parou pra pensar nisso? Pânico, histeria coletiva. O povo de repente decidiu ficar histérico por causa desse tal de pânico climático. Desde 2018 eu acompanho coisa de floresta, né? E aí assim, vamos supor, a nossa Amazônia, né? Ela é floresta tropical, né? Porque chove no verão. Mas no Canadá, na Califórnia, na Austrália, não necessariamente chove no verão. Então, por exemplo, na Europa também, né? Na Europa chove no outono. Então, quando faz calor, corre o risco de pegar fogo. Já lá no Brasil, né? Deu seca, é o mesmo risco. Então, eu acompanho a queimada de floresta fora do Brasil desde 2018. Então, as queimadas de floresta. Ainda estava na época falando, nunca ninguém deu aula de queimada, nunca ninguém deu aula de queimada. E eles falaram que vão começar a dar aula disso na escola. Tá. Bom, mas histeria, né? Ah, porque é o paraíso ecológico lá, florestão. Não. Isso. Aí a floresta, né? A floresta tá lá no meio da floresta, porque ninguém muito acessa. Tá bom, né? Mas de repente chega lá as enchente, que inunda a casa do povo, gente. Eu tô vendo cada imagem. Eu tô vendo cada imagem. Desastre ambiental. Desastre ambiental, desastre climático, catástrofe. Não sei, tá gerando um certo pânico, tá bom, gente? Tá, sabe? Tá gerando um certo pânico, né? A gente já passou ali umas dificuldades econômicas e trabalhistas, mas assim, nossa, o clima e aquele papo. Na hora de você ir arrumar, é difícil de você colocar isso num lugar assim, sabe? Eu tô meio entristecida.
eu tô meio entristecida. E de repente vem lá uma histeria coletiva. Aí começa uma histeria coletiva, o povo começa a protestar. E aí o povo começa a protestar, e aí é um pânico de histeria coletiva, sabe? Olha, pânico, sabe? Eu tive pânico anteriormente, mas eu tô tentando, eu tô assim, eu melhorei, sabe? Mas que eu ainda trabalho pra fazer assim, sabe? Porque a gente tem que saber diferenciar a coisa. A gente também tem que se proteger, né? A gente também tem que se. É, e um pânico da histeria coletiva, né? Ué, porque tá rolando umas convulsões sociais no meio disso. E a convulsão social, ela acaba acontecendo por causa disso tudo, sabe? Então, andou meio confuso. Isso desestabiliza ali, te desestabiliza ali também emocionalmente falando. Não, eu vejo já o pânico, ele vem acontecendo aqui no Brasil. O povo ficou histérico já faz um tempo, né? Eu particularmente nem sei o porquê que o imigrante brasileiro ainda tá lá. Foi ruim e tudo, tava ruim e tal. E é pânico trabalhista. É pânico trabalhista? É pânico trabalhista? Do tipo, você sai correndo pra ir trabalhar em algum lugar? Porém, agora vem o pânico de lá. Eu já passei isso antes. Agora tá vindo um pânico lá da Europa. Eu vejo imagens ali, sabe? Que eu vejo um pânico americano. E um pânico ali. Sabe? Que você faz. O que que é, sabe? Né? Né? E o pânico climático. Ah, que daí deu de chover bastante também. Assim, eu fico calculando. Gente, eu recomendo vocês colocarem, vamos supor, um aplicativo de previsão do tempo, né? Eu calculo muito aplicativo de previsão do tempo. Isso já faz você ter um pouco mais de precisão na coisa. Infelizmente. Imagina um aplicativo de previsão do tempo. Você calcula mais, você se prepara mais, você espera melhor, aí você tá mais assim ajustado. Aplicativo de previsão do tempo. Entendeu? Que quando a chuva vem, você vê o volume da chuva que tem pro dia. Aí você vê, vamos supor, raio. Raio, eles caem, mas você calcula melhor. Eu conto o número de raios por estação. Eu andei contando, porque quando teve a seca na minha região em 2014, os raios eram muito piores. Os raios foram muito piores, eram bombásticos assim, sabe? E como a temperatura ficou mais amena e, né, o frio e não era seca, aí já não tenho tanto raio e ficou tranquilo nesse aspecto. Mas ali eu me escondia. Hoje eu calculo quantos raios caem durante a estação, né? Mas daí veio o volume da chuva. Então, nessa última primavera, a gente teve volume de chuva na primavera, coisa que né? Mas também tem tipo cálculo de vento. Você tem o cálculo de vento. Então, eu acompanho, né, as regiões que eu preciso, né? Que nem fuso horário. É que nem fuso horário, né? Eu acompanho as regiões que eu preciso
Mas esse negócio climático, ele andou estragando um pouco a festa. E eu fico com dó, sabe, ali, das pessoas, sabe, da região afetada, entendeu? Então, e aí é isso, né? O papo do aplicativo de previsão do tempo, ele se tornou assim essencial para você ter, sabe, calibrar melhor as ideias e ser pego menos de surpresa. Que na época que eu tava trabalhando em 2019, o próprio governo falava: não sai na rua em dia de chuva, não sai em dia de chuva. Entendeu? É, sabe? Então, assim, no metrô, você recua, espera a chuva passar. Espera a chuva passar. Então, você tem um cálculo hoje em dia, né? Aí começou a temporada de chuva, eles já colocaram uma placa ali da Sabesp falando: olha, gente, olha direito aí a chuva que ela pode chegar. A prefeitura. Entendeu? Então, né? E isso tá gerando uma certa histeria ali. Ah, isso tá gerando uma certa. Você tá gerando uma essa histeria coletiva. Um pânico climático, né? Pânico climático. Eu tenho vivido bem, mas que eu tenho visto cada imagem que entristece a gente, que você faz. Ah, estragou a festa. E aí quando vem lá o povo, né? E a histeria do povo, também, também gera. Agora, gente, essas guerras que estão acontecendo, tem umas guerras acontecendo por aí, sabe? Que não ajuda muito. Não, eles só aumentam. Você não consegue assimilar a ideia. Uma hora é clima, outra hora é povo, outra hora é guerra. Você nem consegue assimilar. Você não consegue assimilar muito a ideia. Você não consegue assimilar. E isso só sobrecarrega ali a coisa, sabe? É bom, sabe? Não, não, não. É, sabe o papo do autocontrole? A gente vai lá e faz assim, mas eu tenho trabalhado bem e tudo, é, mas eu comecei a gritar em casa em 2020 quando eu vi uns desastres, tipo navio afundando com automóvel, foram dois, ou então petróleo na costa brasileira, ou então petróleo nas Ilhas Maurício, já tinha visto um pouco de floresta. Aí eu comecei a gritar: eu sou ecológico, eu sou ecológico. Gritei mesmo. E de repente, esses episódios, simplesmente se tornaram o novo normal. Eu tenho trabalhado um pouco com essa ideia, né? O papo do novo normal. Mas faz uns 2 anos que o clima mudou. Mudou, entendeu? Depois da pandemia, justo quando acabou a pandemia, aí acaba a pandemia, certo? Acabou a pandemia, começou. E faz uns 2 anos que tá assim. E você fala: pronto. Hoje em dia eu tenho trabalhado com um novo normal, mas desanima, certo? Aí eu falo: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar ali. Mas aí o povo começa a ficar histérico. Hum. A gente tem que ter atenção redobrada. Hum, a gente tem que ter atenção redobrada, triplicada às vezes, né? Uhum. E vem ainda me entristecendo, eu falo: ai, podia ser como era antigamente, sabe? Ou então, sabe? Mudou, mudou. Aí você tem que ficar fazendo uns entre e-mails, você tem que calcular muito mais quando você vai viajar, você tem que calcular muito mais.
a localização, a região, você tem que calcular muito mais, assim, as programações, né? É, então eu venho fazendo alguns exercícios. Mas eu venho conversando isso com você, assim, conversando com você, porque me pegou de surpresa, sabe? É, então, se você tá aí, né, o papo do pânico climático e se tornando histérico por causa disso, gente, né? O papo do aplicativo da previsão do tempo, ele é funcional, ele é muito funcional. Ele é auxiliar e ajuda, né? Mas a gente não tem o que falar. A gente não tem o que falar porque a gente não sabe. A gente, vamos supor, o papo do nômade, né? A história voltando no nômade, você vai se movimentar, mas nem sempre é tão fácil você se mudar. Então, sabe? Hum. É, então, é, sabe? Essas ideias apocalípticas eu não compro. Porque eu não acho que vai ser o fim do mundo. Eu não acho que é o fim do mundo. Porque a chuva passa, a chuva passa. Eu já vi vários lugares alagados. Eu já vi vários lugares alagados que deixa lá um desastre. Mas a chuva passou e secou. A água escorreu, sei lá pra onde. Entendeu? Mas que causa um certo transtorno e que você não tem para onde correr porque você nunca sabe a região que vai ser afetada. Entendeu? Você não sabe exatamente a região que vai ser afetada, mas ela se tornou uma constante, se tornou uma constante. E vira e mexe tá aqui, ali, acolá, quase em todo lugar. Eu falo, o que que é? Boat? Eu compro um boat, um barco inflável. Esses dias eu tava vendo um assento de barco inflável. Uma boia, eu compro uma boia, sabe? A história do guarda-chuva, né? Eu fiz umas direções de ar de guarda-chuva, mas veio na semana de moda e veio. Vi também de cenografia de um comércio. A história do guarda-chuva. É, mas sabe o papo de resolve? Assim, o papo da galocha, sabe a galocha? Aí esses dias eu desci no meio da chuva. Aí tava chovendo 40 milímetros na minha região no dia. Tava chovendo forte, eu tava de guarda-chuva, certo? E aí eu andando, teve uma tia que tava de galocha. E eu procurei essa tal de galocha pra comprar e não encontrei. Tinha uma ou outra. E ela tava de galocha, e como eu procurei muito a galocha, eu sei que o modelo da galocha dela ela descolou, assim. Eu falei, tia, você tá moderna. A tia arrepiou, né? Porque ela tava de galocha. E daí, né, vamos supor, na minha região chove, como é tropical e era calor, caía raio. Tava chovendo 40 milímetros, que é um volume razoavelmente volumoso. E eu tava andando na rua. Aí eu falei, você quer saber? Deixa eu dar uma andada na rua. Foi aonde eu vi a placa da prefeitura. Eu falei, olha, a água pode cair, mas eu vou estar andando na rua ali, sabe? Eu não tava de galocha, eu tava lá com um sapatinho meio náutico da coisa, né? Então, eu já procurei essa galocha pra comprar. Eu já procurei essa galocha pra comprar. Ela existe, sabe como? A galocha do funcionário ali, sabe? Uma galocha meio técnica que os tio lá desses operário ou funcionário assim que usa, né? Dessas galochas técnicas. Agora, a galocha assim, modelo galocha, sou designer, é difícil de encontrar. Eu tô pra comprar uma, mas eu também tava pra meio de mudança. Eu falo, eu não quero acumular, mas eu tô mega de olho na galocha. Então eu tava lá com meu sapatinho náutico e vi a tia, né? E vi a tia pegando o ônibus com uma galocha. E como eu conheço os modelos, eu falo, ela tá moderna. Ela se ligou, né? Ela se ligou na chuva. O papo do pânico climático e ela lá andando no meio do volume da água lá, falando, quer saber, eu vou andar também.
o povo enfrentando o problema climático. Mas já caiu a ficha, né? Foi uma ficha que já começou a cair, né? Ponto para essa tia. 10 pontos para ela. 10 pontos para ela. A história da galocha. E eu compro o quê? Um Bolt? Eu compro um Bolt. É, sabe? Então, eu já vi gente de barco ali no Morumbi. Ali na ponte do Morumbi. Eu não sei nem da como os caras apareceu com aquele barco lá. Entendeu? No meio de uma enchente, já uns 3 ou 4 anos atrás, apareceu um barco lá. Certo? Aí chegou lá em uma outra região no Nordeste, o cara tava com uma bodyboard, sabe? Já meio tentando bodyboard na enchente. A galocha da tia foi o mais funcional. Mas, porque a gente evita, vai, vamos porque a gente evitasse a própria enchente. Porque eu faço terapia holística e fico calculando no meu aplicativo que não é torrencial, não é aquela coisa torrencial, né? Tipo, que não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. É só um transtorno, né? Mas o pânico climático é que ele realmente mudou. O clima realmente mudou, né? Então eu comecei a fazer YouTube com sustentabilidade ali, né? Até inclusive o papo lá de ponderando, e até inclusive de ponderando as minhas publicações anteriores, porque de repente veio um claque. Eu comecei ali, tá bom, vamos falar de sustentabilidade, eu brequei, eu parei de falar, eu falo, peraí, gente, deixa eu calibrar aqui, e agora eu tô falando, voltando pânico climático, sabe? É mais um pânico climático. E ficou o tempo todo assim. Não sei, então, a história do guarda-chuva, né? Aí eu falo do aplicativo da previsão do tempo e aí o povo andou meio histérico, o povo andou meio descontente, né? Eu mesmo, né? Aí eu olho, né, quando chove, porque tem lá o motorista, o cidadão que estava trabalhando, a gente trabalha em home office, esses híbridos dos meus parceiros comerciais já é por causa disso. O pessoal já passa falando, ou você fica em casa no home office, ou você olha 2 ou 3 vezes. Eu acho que é por causa disso eles acabam deixando no híbrido, porque você na hora de produzir, você tem que ter atenção redobrada também com a sua equipe, entendeu? Papo de incidente e segurança no trabalho, né? Então andou meio pânico. E no meio dessa confusão aparece uns loucos meio maluco surtado que acaba entrando em pânico, né? Assim, né? Então eu recomendo, né, galocha, eu recomendo guarda-chuva, eu recomendo boia, eu recomendo Bolt, eu recomendo aplicativo de previsão do tempo e recomendo calibrar as ideias. Como eu disse, quando eu vi alguns eventos climáticos ou antiecológicos, eu gritei muito, eu falo, isso é ecológico, isso é ecológico. Mas hoje a gente trabalha, vai ajustando, mas eu fiquei bem entristecida com isso. Só que atualmente eu já tô melhor, energeticamente falando. Eu trabalho, sabe? Ali, mas eu já tô melhor energeticamente falando. Eu falo, você é o novo normal? É o novo normal? Porque se não volta, é o novo normal. Você percebe? Então eu já venho trabalhando, vamos supor, um novo normal,
um novo normal em cima de um pânico e uma histeria coletiva. Eu também venho trabalhando, a gente passa avisando para nossa equipe, mas a gente fala, toma cuidado. A gente fala, toma cuidado, e a gente já vem trabalhando. Vamos ver, né? Agora, sabe, o tamanho da catástrofe não. O governo brasileiro andou avisando, né? Né? Agora, tem umas guerras, né? Essas guerras, né? Elas também têm gerado um certo pânico. Elas também são meio disfuncionais ali. Sabe essa agitação? E elas também destilam um determinado veneno, de uma certa forma, sabe, um determinado veneno desestabilizador, né? Elas não resolvem exatamente esse problema climático. Elas não resolvem o problema climático. Elas destilam veneno no pânico do ser humano, que às vezes não tem nada a ver com isso. E elas ainda destilam veneno no cidadão que simplesmente surta na histeria e acaba ficando... Gente, que confusão, sabe? Eu falo de tumulto, o papo do tumulto, bem tumultuado, né? Bem tumultuado. Assim, olha, que até o Brasil, esse país aqui sobe nos rankings aí do pior. Mas até o Brasil do ranking do pior, ele tá indo médio. Eu passei a apostar no Brasil. É lógico que o Brasil tem lá seus problemas, certo? Mas até o Brasil, que é costumeiro, assim, de ser o pior lugar. Tudo errado no Brasil. É tudo errado. Até no Brasil, que é tudo errado no Brasil, andou melhorzinho. É uma luz no fim do túnel da coisa. Tem o pânico? Tem o pânico? Tem. Tem o maluco brasileiro? Tem. Tem a maluca brasileira? Tem. Entendeu? Tem o erro brasileiro? Tem. Tem o desconcerto brasileiro? Tem. Mas o povo andou passando e arrumando umas coisas. Até o Brasil. Porque esse papo climático, ele também andou dando problema fora daqui. E como tem essas guerras, guerra, economia, uma loucura, que a gente faz assim, sabe? Tem que olhar, tá bom, gente? Tem que olhar, entendeu? Mas andou meio estranho. Aí eu fico com dó, né? Porque tem as regiões ali, as regiões que são mais vulneráveis, né? Uma loucura isso. Pânico, né? Pânico. Porque a gente tá vendo violência nessas guerras. Que tá apagando a violência de décadas. Porque pipoco. Juntar tudo, não dá o tanto de gente que morreu nessas guerras. Entendeu? Então foi muito pipoco de décadas. Juntar tudo não deu o povo que morreu nessas guerras aí, não. Entendeu? Confuso. E, você percebe? Então, justamão. Olha, eu vou falar
Eu falei, brasileira, é tão energia ruim, né? Esses dias eu falei aí, uns 2 anos atrás, falei, o brasileiro é tão energia ruim, que vai desejar que os caras se estrepe, né? Pra comemorar o azar dos outros. Pra você ver, sabe? Só que sabe o que aconteceu? Aconteceu o contrário da coisa. Eu mesma que tenho experiência fora daqui, tô falando que o cenário fora daqui tá tão paniquete que a cada dia que passa eu falo, nossa, o negócio tá feio mesmo, sabe? Que eu mesmo tô falando que o Brasil tá melhor. Eu tava falando aí que o Brasil tá médio. Sabe o papo do desenvolvimento do Brasil? E de repente deu a louca nos monstros fora daqui, num monte de lugar. Que eu mesmo tô falando que o Brasil tá indo médio. Principalmente quando o povo passa arrumando. Sabe o papo do desenvolvimento? Será que eu tô louca? Né? Eu tenho lá uma história no estrangeiro, mas por causa da minha área, do meu trabalho, que às vezes eu fico meio irritada aí no Brasil. Mas o povo também andou passando na mesa falando, vem, a gente vai resolver. Então começou a abrir ali, né, uma luz do fim do túnel. Que eu percebo que o caos, né, o papo do caos, o caos é na Terra, não é só nesse país aqui, não. Entendeu? Caos na Terra. Bom, e o papo do pânico climático também, né? Mas tem um povo aí que fica botando mais pilha ainda no pânico. Mais pilha ainda no pânico. Olha, eu vi cada caso. Eu tava histérica nesse país aqui, mas eu acabei vendo cada caso que eu já não sei o que tá pior, sabe? E lembra que a gente falava, Brasil, não, esse país aqui não dá. Esse país aqui não dá. Lembra que a gente falava? Esse país, o Brasil não tem mais jeito. Atualmente eu não tô sabendo o que é pior, que eu falo, o que é pior, né? Hemisfério Norte, América do Norte, Europa, Leste Europeu, Oriente Médio. Eu falo, o que é pior, né? Sabe? Sabe o papo lá, vamos supor, dos deslumbres da coisa? Ou, sei lá, de turismo. A história do turismo. Eu falei que eu vou ir pra Avenida Paulista e vou estar achando que eu tô em outro planeta. Sabe? Mas você vem me falar, o papo do nômade, eu queria me mudar, eu quero me mudar, mas eu tenho que ficar olhando aonde é que vai cair água, se vai entrar água na minha casa, que eu falo, eu vou ir pro centro de São Paulo. Entendeu? Estranho, estranho, estranho. Dá tristeza, né? Aí você vê uns perdidões aí botando mais pilha, Não é? Aí eu falo, vamos fazer um pier nesse aguaceiro. É difícil trabalhar pier, sabe? Apareceu uns Parque Valet, assim, que eles botam lá, né? Umas mesas pra você sair do bar. Mas na hora que a água vem, tem que ser flutuante. Tem que ser flutuante. Né? Tá bom. Gente, vamos tentar calibrar aí os aplicativos de previsão do tempo. E tenta se preparar melhor para essas tempéries. Tempestes, sabe? Aí, né? Eu mesmo tive que comprar um monte de roupa de inverno, né? Que os invernos mais rigorosos,
e longos, né? Porque chegava no verão, ainda que saiu aí uns calorzinho, mas chegava no verão não tava fazendo calor não. Era meio temperatura média, também a temperatura. Então, tipo que eu uso aquecedor hoje em dia em casa, né? O papo de aquecedor, né? É porque de repente a temperatura caiu também. E de repente a temperatura caiu e a gente fica lá tentando equalizar no meio da pista. E de repente você começa a ver catástrofe ambiental. Você faz assim, isso daqui dá uma confusão mental, tá bom? Então esses pânicos climáticos dá uma confusão mental. E você não tem o que fazer. Até tem algumas funções e tudo, vai arrumando e tal, mas é o papo do pessoal de bicicleta. Eu já vi pessoal de bicicleta andando na chuva. Sabe quando você vai? Ah, tá bom, então eu vou aí enfrentar o negócio. É que nem eu andando esses dias numa chuva de 40 milímetros, achei o máximo. Porque não tava caindo raio. E eu falei, ah, tá bom, eu consegui andar na chuva. Entendeu? Mas que a gente faz assim, né? Tá? Então vamos tentar desligar pânico, vamos tentar ajustar, vamos tentar se adaptar, né? O papo da adaptação, se adaptar a esse novo normal, a tentar se adaptar a esse novo normal. Parece que é um novo normal, parece que é um novo normal. Aí a gente vai estudando esses cenários para tentar ver com algumas soluções, entre capa de chuva, guarda-chuva galocha, né? O papo do parque valet, o flutuante, casas flutuantes, né? Existe o saco de contenção, né? Então, daí eu cheguei lá na Espanha, eles estavam fechando, sim, as portas, os portões, né? Com alguns bordes para evitar a entrada de água. Eu estava vendo um imóvel e eu estava trabalhando com exatamente o que os espanhóis estavam fazendo, né? Uma placa, um mini portão, assim, sabe? Vai, vamos supor, né? Vamos supor que fosse nesse tamanho, entendeu? E vedando um pouco melhor os imóveis, né? Para proteger e evitar, né? Então aí as soluções elas vão vindo, né? De acordo, né? Com o que a gente vai vendo, né? Mas vamos se adaptando, né? Porque pode ser um novo normal aí entre quedas de temperatura, entre alagamentos, né? Entre enchentes severas, né? Sabe? Entre secas, né? Entendeu? Entre se precaver, né? O papo de cronometrar ali para tentar evitar esses transtornos, né? Ué, porque fugir, né? Fugir do problema. Mas evitar ser pego de surpresa. E evitar ser pego de surpresa, né? Entendeu? Os alarmes ali soando, né? E vamos tentar acalmar esses pânicos também, essas histerias, né? E acalmar esses pânicos e histerias dessas convulsões, né? E dessas convulsões sociais, né? Porque se é o novo normal, em relação ao clima, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? Você vai vir com solução, mas você não consegue mudar isso, né? Tá bom? Dá um pouco de tristeza, mas vamos tentar acalmar. Eu mesmo estava gritando histérica e tudo, e eu tô me adaptando a esse tal de novo normalzão, sabe? Tá bom?